ó Pai, lançado em cada coração aqui presente, ó Pai. Ó meu Senhor, também, ó Pai, segundo pedido, ó Pai, toma teu servo uma vez mais nas tuas mãos, meu Senhor da glória, continua sustentando ele na tua presença, Pai, continua trazendo, ó Pai, revelação do alto, meu Senhor, para guiar um povo, ó Pai, aos pastos verdejantes, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toma o ministério dele nas tuas mãos, meu Senhor, uma vez mais, toma a tua família, toma aí, ó Pai, seus trabalhos, tudo quanto, ó Pai, tem que colocar diante de ti, ó Pai, no teu tempo, meu Senhor, na hora certa, abençoa teu filho, em nome de Jesus, amém e amém, pastor, em nome de Jesus. Amém. Benção da igreja. Paz, Senhor Jesus. Estou bastante alegre por estar aqui. Senhor, estou enganado pela terceira vez nesta casa para louvar-nos e bendizer o nome do Senhor. Jesus está aqui nesta noite. Ele está aqui neste lugar. Amém, Deus. Sem mais delongas, abra a tua Bíblia do Evangelho João, a partir do versículo de número, capítulo de número 8, a partir do verso de número, vamos ler a partir do verso de número 29, Evangelho de São João, capítulo 8, verso de número 29, como já foi dito, estou acompanhando aqui com a irmã Paulo, esposa da irmã Tamires, a irmã Fabiana e o Tiago Gabriel, aqui de costumes adorando a Deus como seu irmão nesta casa. Nós estamos gratos, felizes, irmão, por estar aqui nesta noite, não porque nós vamos fazer dimensão da palavra, é porque a graça de Deus nos alcançou mais uma vez e nos permitiu de nós estarmos na sua presença para adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade. Eu fiquei até surpreso, falei, meu Deus, hoje eu sou o primeiro na abertura desta campanha de libertação, curas e milagres. Mas uma das melhores curas é a cura da alma. A nossa alma, ela precisa ser curada para depois nós recebermos o milagre. Sem lavassura, sem a alma estar curada, não tem como você receber o milagre. Vamos ler o que diz a palavra de Deus, o Evangelho de São João 8, 29, que diz: e aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que Ele agrada. Dizendo Ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, os judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livre. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não ficará para sempre em casa, o filho fica para sempre. O versículo do tema: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Poderia sentar nesta noite. Em nome de Jesus, eu confesso, irmão, que eu sou bem breve. Aqui nesta noite vou falar aquilo que o Espírito de Deus ele colocar no meu coração, para Ele falar comigo, primeiramente falar com a igreja. Estamos aqui nesta noite diante de um tema bastante interessante. Nós sabemos muito bem, pela queda, pela desobediência de Adão e Eva, o pecado começou a reinar na terra, no mundo. E nós sabemos que Jesus ele veio a essa terra com a missão para libertar o homem do pecado, da justiça
e do juízo. Nós sabemos muito bem que nós alcançamos a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há salvação. Então nós precisamos entender que o propósito de Jesus é se desprender da tua glória, vir a este mundo, morrer na cruz do Calvário, para que através da sua morte toda a raça humana alcançasse a salvação. Então nós estamos diante de um texto aonde narra o nosso querido e amado João, dizendo no verso 29, aquele que me enviou está comigo. Ou seja, Jesus está dizendo, o Pai que me enviou, Ele está comigo. Eu fui enviado a essa terra para trazer para vós a salvação que está em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus veio a esse mundo não para fazer a sua vontade, não para fazer o seu querer. Jesus, ele foi enviado na terra com um propósito de morrer para a humanidade. Então o propósito de Jesus era vir a esse mundo, morrer na cruz do Calvário, que através da sua morte nós alcançasse a salvação. O que é que Jesus está falando para mim e para você nesta noite? Que ele não veio a esse mundo para fazer a tua vontade ou não fazer a vontade do Pai. Eu vou entender aqui nesta noite, irmão, diante da palavra de Deus, que nós não fomos chamados ou não fomos libertados para querer fazer o nosso querer e não querer fazer a nossa vontade. A Bíblia vai nos mostrando que nós fomos chamados, levantados, libertados, curados por Jesus para simplesmente fazer a vontade de Deus. Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor Jesus como discípulos de Jesus, nós vamos entender que discípulo de Jesus, ele vive um milagre. E se nesta noite tem alguém aqui nesta noite que quer viver um milagre, ele tem que entender que ele foi chamado para fazer a vontade do Pai, não a sua vontade e nem o seu querer. Jesus Cristo. Então Jesus aqui nesta noite, ele narra dizendo que aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então nós vamos entender aqui nesta noite que quando nós somos libertos pela palavra de Cristo, que é vida, restauração e libertação, que quando nós aceitamos Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma, a partir desse momento, irmão, eu quero que você frisa comigo aqui nesta noite, que a partir desse momento nós não façamos mais o nosso querer e nem a nossa vontade. Porque agora nós somos participantes do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora a igreja tem o DNA de Cristo, ou seja, agora a igreja ela é discípulo, e quem é discípulo não faz as suas próprias vontades a não ser de Deus. Então, o primeiro ponto que o Senhor fala para os judeus, para os fariseus: eu faço a vontade do meu Pai. Quem faz a vontade de Deus aqui nesta noite? A igreja de Cristo precisa entender que ela foi chamada para isso, para fazer a vontade de Deus, não para fazer as nossas vontades. Aleluia. E no verso de número 30, Jesus vai dizendo estas coisas, muito creram nele. Quando Jesus diz que ele foi enviado para fazer a vontade do Pai, todos creram nele. Por quê? Porque Jesus fazia sinais e milagres e prodígios. Por onde Jesus passava, Jesus arrastava as multidões. Eu quero que você viva comigo aqui nesta noite que tem diferença entre multidões e discípulos.
Discípulo vive milagre. Multidão não vive milagre. Multidão segue Jesus pelo que ele pode fazer, não porque ele é. Então nós vamos ver que os discípulos, eles contemplam, eles veem os milagres de Jesus. Primeiro milagre, nós vamos ver quando Jesus vai andando sobre as águas. Pedro fica atemorizado e diz: é um fantasma. E Pedro desafia: se tu és o Cristo, manda que eu vou ter contigo sobre as águas. Primeiro ponto do milagre, ele diz: vem Pedro. E ele vai sobre as águas até Jesus Cristo. Porque quem é discípulo vive milagre. E eu vim aqui nesta noite para viver milagre da parte do Senhor. Então Jesus, ele se declara dizendo que ele veio para fazer a vontade do Pai e todos creram nele. Interessante é, né, irmão, que nós vamos dizer, servimos a Cristo. Cristo é na minha vida. E cadê os sinais, cadê os milagres? Eu costumo dizer nos últimos dias que para almas aceitar a Jesus, eles precisam ver milagre. Se não haver milagre, não tem aceitação de vida de almas. Porque hoje todos querem viver sobre um milagre. Então Jesus aqui nesta noite, ele diz para mim e para você no verso de número 30, ainda dizendo: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis o que? Os meus filhos. O que Jesus está dizendo aqui nesta noite para os fariseus, para os judeus? Que eles tinham que permanecer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus transforma. Jesus, a palavra de Deus, ela traz vida. E se a palavra de Deus não trouxe transformação para a minha vida e para a sua vida, está faltando ainda alguma coisa. Então os fariseus e os judeus achavam que estavam sobre a palavra de Cristo, porque quem é discípulo guarda a palavra do Senhor. Que discípulo é esse que não vive a palavra de Deus? E para se gerar milagre, tem que viver a palavra de Deus. Por isso que muitos não têm visto milagre, porque não têm vivido a palavra de Deus. Aí o Senhor aqui adverte os judeus e os fariseus. Por que Jesus diz assim: permaneceres nas minhas palavras? Porque Jesus, lá no livro de João, no capítulo número 15, ele fala a memória. Jesus chega para os seus discípulos: se vós estiverdes em mim, e se minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo que quiseres e vos serás feito. Então nós vamos entender aqui nesta noite. Se você não estiver em Jesus Cristo, e se Jesus não estiver em você, vai pedir o que para Jesus? Aleluia! Para eu pedir alguma coisa para Deus como discípulo de Jesus, primeiro tem que estar em Jesus e a palavra dele tem que estar em mim para que eu venha viver um milagre. Jesus está dizendo isso para os discípulos: vós tem que estar em mim e em minha palavra em vós. Ou seja, se vós estiveres em mim, pode me pedir o que quiseres que vos serás feito. Aí como que eu posso abrir meus lábios e pedir algo para Jesus se eu não estou nele e a palavra dele não está em mim, irmão? Os judeus, fariseus, eles estavam nessa forma, nessas condições. Mas Jesus vem dizer: a minha palavra tem que estar em vós. Nós precisamos guardar a palavra.
porque nós somos discípulos de Jesus. E quem é discípulo não pode deixar de viver o milagre, tem que se viver o milagre da parte de Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem que estar em nós. Hoje estamos diante de uma campanha: curas e milagres e libertação. Primeiro ponto é nos libertar. Para depois vem a cura da alma do Estado. Jesus, quem está entendendo isso aqui? Para depois vivenciar o milagre tem um processo. E o processo para gerar o milagre tem que estar na palavra, porque é a palavra que limpa, é a palavra que purifica. Se não vivenciar a palavra, como que vai se viver o milagre da parte de Deus, irmão? Aí Jesus vem exortando os fariseus, os judeus, dizendo para nós, nesta noite, que diz: permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A palavra. Jesus e a palavra são a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Jesus, ele é a própria palavra, e a própria palavra é Jesus, irmão. Se você viver a palavra, você está vivendo Cristo na tua vida. Se você não viver a palavra, você deixa de viver Cristo na tua vida. Não tem diferença nenhuma. E se nós conhecemos a palavra, ela vai nos libertar. Nós não vamos ser libertos através de louvor, de maneira alguma. A nossa libertação, ela vem através da palavra. E nós precisamos conhecer a palavra e viver a palavra para nós gerarmos o milagre na nossa vida. Tem muitos servos de Deus decepcionados dentro do Evangelho. Por quê? Porque eles querem viver o milagre, mas não querem viver a palavra que vai gerar o milagre. Primeiro, antes de gerar o milagre, tem que se viver a palavra de Deus, irmão. Porque sem viver a palavra não tem como gerar o milagre, porque a função de Jesus era libertar a raça humana do pecado. O projeto de Jesus Cristo é descer a tua glória e vir a esse mundo, irmão, para morrer em prol da humanidade. E a humanidade precisa reconhecer Jesus Cristo como o único suficiente e salvador da nossa alma. Reconhecendo Jesus Cristo através da palavra do nosso Senhor. E no verso de número 33 diz: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Abraão não podia garantir a salvação. Só quem garante a salvação é Jesus Cristo. Não tem outra salvação a não ser do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro diz: eu sou filho de Abraão, mas Abraão pode garantir para nós a salvação? Não. Só quem pode garantir a salvação para nós é Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário. Muito bem, nós sabemos que até então Jesus, ele não queria passar pelo Calvário. Mas Jesus vai entender que ele veio a esse mundo, essa terra, para essa missão, para salvar a raça humana. Quando Jesus estava diante para ser crucificado, o primeiro ponto que ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele não queria estar naquela cruz. Mas quando ele entende que ele foi enviado a esse mundo para morrer para a raça humana em paz, que não seja como eu quero,
mas como tu queres. É essa a fórmula que Jesus quer da igreja do século 21. Pai, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Para quê? Para gerar um milagre. Vamos lá então, para a gente continuarmos o texto. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí Jesus traz uma resposta para os judeus, dizendo: olha, em verdade eu quero dizer para vocês, e vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí Deus veio a esse mundo, não foi para nós permanecer no pecado, foi para nos tirar do pecado, porque Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Porque parece para o homem caminho perfeito, mas o final dele é o que? É vida ou é morte? É morte. Então Jesus veio para tirar a raça humana da morte, das garras do diabo, trazer ele para vida e vida eterna. Mas quando nós não abandonamos o pecado, nós permanecemos sendo servo do pecado. E não foi para isso que Jesus morreu, para que nós permanecemos no pecado. Jesus morreu para nos tirar do pecado. Não foi para nós viver o pecado, mas foi para viver a palavra de Deus, que é vida eterna na palavra de Deus, que vive debaixo de Satã. Mas tem que reconhecer Jesus como o único suficiente e salvador da tua alma. Mas conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, porque foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer toda a obra do diabo. Aonde ele tem destruído os seres humanos, principalmente família, lares e jovens, mas a função do nosso Deus é libertar o homem do pecado. Mas precisamos conhecer a verdade. Mas, pastor Ezequiel, o que é verdade? Jesus. E é onde muitos não querem esse Deus. Onde muitos acham que servir a Deus é coisas horríveis, é coisas maravilhosas servir o Senhor. É verdade, pastor? Sim, lógico que é. A graça dele nos alcançou, estamos aqui nesta noite. O Senhor ele tem segurado da mão do povo de Deus, segurado da mão da igreja. Olha que Deus maravilhoso. Estamos respirando, estamos enxergando maravilha da parte de Deus. E muitos têm abrido mão desse Deus. Sabe por que tem abrido mão desse Deus? Porque não tem guardado a palavra de Deus. Quando você guarda a palavra, quando você vive a palavra, você gera milagre na tua vida, na tua família, na tua parentela. Mas você não vive a palavra, como que Deus vai gerar um milagre na tua vida? Para nós vivermos o milagre, nós temos que obedecer a palavra de Deus. E se nós permanecemos no pecado, nós seremos servos do pecado. E nós já fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Aí quando que nós vamos ser escravos do pecado, nós temos que viver o Evangelho, nós temos que viver a palavra de Deus. Aí João diz no verso de número 35, nós vamos chegar no texto. Ora, o servo
não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Por que o filho não fica para sempre em casa? Vamos entender porque muitas das vezes ele não vive a palavra de Deus. Muitas das vezes ele não quer abrir mão de certas coisas pela palavra de Deus. Aí como ele não quer viver a palavra, ele não consegue ficar na casa. Ele prefere sair da casa do que viver a palavra. Aí ele passa a ser escravo do pecado novamente. Jesus foi lá fora, tirou ele do pecado, purificou ele, restaurou ele para ele viver a palavra, para ele gerar um milagre, mas ele prefere sair da casa. Mas aquele que vive a palavra, ele fica na casa para sempre. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora eu conheço a verdade. Se eu conheço a verdade, eu vou ficar na casa para sempre, irmãos. Porque eu quero viver um milagre. A igreja foi chamada para viver um milagre. Se você está na casa de Deus, se você não gerou um milagre, porque alguma coisa ainda está acontecendo na minha vida e na sua vida, irmão. Por isso que muitos têm até desistido, parado no meio do caminho, porque não consegue gerar um milagre. Mas o maior milagre gerado nas nossas vidas é a nossa salvação. Nós servimos a Jesus não pelo que Ele pode nos dar. Nós servimos a Cristo porque nós queremos ser salvos. E a nossa salvação, ela vem através de Jesus, igreja. Sem Jesus não há salvação. Eu preciso viver a palavra nos últimos dias que nós estamos vivendo nessa terra. E se nós não vivermos a palavra, nós não vamos permanecer para sempre na casa. Aí Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Aí vamos aqui entender. Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto me chamou bastante a atenção e me deixou muito preocupado. Será que nós somos livres, irmão, para nós fazermos o que nós queremos? Sim ou não? Eu fiquei dias e um momento analisando esse texto, que é um texto redentor. Porque nós achamos que nós somos livres para fazer o que nós queremos, não. Se nós temos esse pensamento em mente, em nossos corações, nós estamos errados. Porque nós fomos livres para servir a Cristo, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Foi para isso que Deus morreu na cruz do Calvário pela igreja, para a igreja fazer a vontade de Deus, não para fazer as nossas vontades. Nós pegamos esse texto e trazemos para nós, ou dissemos: eu sou livre, mas não para fazer o que nós queremos. Nós somos livres para fazer a vontade
É através das nossas vidas que outras pessoas são restauradas, são libertas, são restauradas, porque nós passamos a vontade de Deus. Só que nós pegamos esse texto e achamos que nós possamos fazer o que nós queremos. Não. Se nós fazer o que nós queremos, Deus ele não está nesse negócio. Deus ele só está quando nós nos colocamos para fazer a tua vontade. Nós vamos ver lá no livro do profeta Jeremias, do capítulo 1 diante, que Jeremias vem de uma linhagem de sacerdócio. Mas Deus não chama Jeremias para ser sacerdócio. Deus chama Jeremias para ser profeta. Mas Jeremias chega para Deus e ele vai questionar com o Senhor. Poxa Deus, mas eu sou o menor. Deus fala para Jeremias: Jeremias, antes que tu fosse formado, gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e já te dei como os profetas para as nações. Aí nós vamos entender como que Jesus pode dar Jeremias como profeta. Eu virava de sexta para sábado, domingo, coitada da minha esposa. Sofria tanto, eu procurava e eu não achava. Eu estava dentro de um bar fechado, jogando sinuca, muita cerveja. Um belo dia eu vi tão bem, uma senhora de 80 anos, ela me chama e fala para mim: cadê o violão? Meu violão está em casa. Ela: pega seu violão e tu vai levar para mim da harpa cristã. Eu falei: pô, mas eu não tenho condições hoje, eu estou muito bem. Ela fala: mas você vai tocar porque o Espírito vai te ajudar. E eu fui louvar com ela no da harpa cristã. Quando ela louvava, ela falava para mim assim: eu já fechei a Bíblia, é para você entender: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. E ela chegou para mim e apontou o dedo: tu vai dirigir uma igreja, mas nessa igreja que você está dirigindo, tu vai derramar muitas lágrimas. Eu falei para ela: pô, nem entrei para a igreja, ela já falou isso, como é que eu vou entrar lá dentro? Ela falou assim: mas tu vai entrar porque Deus vai te levar. E passou 6 anos, Deus me levou para dentro de uma igreja, onde nós estamos regendo hoje. E passou-se os anos, chegou o processo das lágrimas. Mas Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele nos deu força para nós passarmos no processo que nós vivenciamos para a glória de Deus. Porque ele disse: eu fui enviado para fazer a vontade do meu. Então eu entendi que o processo que eu vivenciei foi para fazer a vontade do Pai. E todos aqueles que têm um chamado têm que passar no processo. Não existe chamado sem processo. Interessante é que a igreja do século XXI ela não quer passar no processo. E todo chamado tem um processo. Se você tem um chamado, se você não passar no processo, isso não é um chamado. Eu vou entender isso, que isso não é um chamado, porque todo processo tem um chamado. Jesus ele foi chamado, sim ou não, irmão? Mas Jesus passou num processo, sim ou não? O processo de Jesus foi um processo de cruz, para cumprir a vontade do Pai. Quando Jesus chama alguém para cumprir um propósito, você não vai cumprir o propósito chorando, rindo. Tu vai cumprir o propósito chorando. E você vai entender lá na frente por causa desse propósito. Todo chamado tem um propósito. E quando tem um propósito, tem choro, tem lágrima. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Por isso que ninguém quer estar na presença de Deus, porque ninguém quer passar o processo. Aleluia!
Mas passar o processo é gostoso, é lindo e maravilhoso quando Deus se revela na tua vida. Então aprenda aqui isso nesta noite, irmão. Você é livre, mas para fazer a vontade de Deus, não para fazer o que você quer. Para fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus passou no processo. E a igreja do Senhor que tem o chamado, ela também passará e vivenciará o processo. Pelo amor à obra de Cristo e por amor à palavra de Deus. Pela palavra de Deus que está em nós nesta noite. Fique de pé, por favor. Deus, o nosso Senhor, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele está voltando. Então eu quero deixar um recado para você nesta noite. Cumpra o propósito de Deus, irmão, na sua vida. Independente do que aconteça, o que surge na tua vida, tu vai entender, tem um propósito nisso. Deus vai gerar um milagre. Deus vai libertar a minha casa. Deus vai libertar a minha família. Deus vai libertar a minha parentela. Tudo tem um propósito. Então, irmão, você é livre, mas faça a vontade de Deus. Fala de Jesus Cristo, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele é maravilhoso. Então fala de Jesus, guarda a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, porque Ele está voltando e brevemente Ele vai buscar a tua igreja. Amém, irmão? Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem entendeu a palavra do Senhor, irmão? Feche seus olhos por mais um momento.